Olá, meus queridos espectadores. Você já percebeu que o terror perdeu o respeito por você? Eu percebi. Mas ao contrário da maioria que só reclama no Twitter, eu fui atrás, cataloguei, comparei bilheterias, li roteiros inteiros e o que eu encontrei foi um esquema de covardia, lucro e pasteurização. E o culpado usa gravata e carrega uma planilha de Excel. O problema é simples. O terror tem medo de matar, literalmente. Onde estão os riscos? Onde está o impacto? Quando foi a última vez que um personagem importante realmente morreu? Ou que o filme teve coragem de jogar uma criança no abismo ou acabar numa tragédia sem volta? O que adianta falar sem mostrar alguns exemplos? Bird Box de 2018, o mundo está acabando, a humanidade em colapso, e o que entregaram no final? Crianças salvas, refúgio encontrado, um final feliz, enfiado goela abaixo só para agradar o algoritmo da Netflix e seu público-alvo de 14 anos. A Freira 2 de 2023, um demônio que parece ter saído de um sketch de comédia. O roteiro é tão diluído que o filme parece mais uma atração da Universal Studios do que uma obra de terror. A violência simbólica, o medo, artificial. E o final, todo mundo vivo, mas com o final aberto, porque, é claro, precisa deixar espaço para sequência. Hollywood quer o maior público possível. Isso significa cortar o sangue, suavizar a tragédia e pasteurizar o drama. E o terror que nasceu para incomodar foi domesticado. Classificação indicativa virou coleira de estúdio. Compare a versão estendida de Arraste para o Inferno ou de Tricks for Crypto com a versão lançada no cinema. Os cortes são visíveis. O terror foi diluído até caber no PG-13. Pra quê? Pra garantir o ingresso do adolescente e a bênção dos patrocinadores. E é aí que tá a verdade. Os estúdios se venderam e o terror foi junto. A Blumhouse, que foi sinônimo de ousadia com Atividade Paranormal e Corra, virou uma fábrica de sustos genéricos. A nova regra é simples: corte a violência, suavize o drama, embale tudo com trilha sonora do TikTok e venda. Megan, por exemplo, foi originalmente escrito como um filme brutal, mas os produtores deram um passo atrás. Resultado, uma boneca assassina que parece saída da Nickelodeon. E agora, na sequência, já tá no pique de Velozes e Furiosos. A morte virou coreografia de marketing. O medo agora precisa ser engajável. Hereditário fez o oposto. Ousou matar uma criança sem trilha, sem preparação, só o silêncio e o impacto. E mesmo assim, teve gente reclamando do final. Por que não teve redenção? Porque não teve consolo? Mas esse é o papel do terror de verdade: te deixar mal, sem saída e sem esperança. Porém, Hereditário é exceção. A regra agora virou o final feliz. Em Rua do Medo de 2021, o amor vence, todos sobrevivem. É terror com final de sessão da tarde. Isso não é terror, isso é uma fantasia com a luz apagada. E o que dizer do universo de Invocação do Mal? Começou com uma história inspirada em casos reais. Hoje é uma franquia de brinquedos demoníacos e sustos reciclados. A Lorraine era médium, agora é praticamente um X-Men lendo mentes e enfrentando o mal como uma super-heroína. O terror virou Marvel com um crucifixo. Hollywood está sendo engolido por franquias e formas. O roteiro agora é moldado por danos demográficos, teste de audiência e marketing viral. O verdadeiro terror, aquele que te quebra, que termina mal, que mata uma criança, que mata o protagonista, que mata todo mundo. E esse terror está sendo silenciado, porque a indústria não tem medo de te assustar, eles têm medo de te ofender. E isso, meu amigo, é o maior pecado que um filme de terror pode cometer. Me for that. But one thing. Megan tinha tudo para ser a nova brinqueda assassina, a versão IA, para empurrar a discussão sobre tecnologia, infância, trauma, abandono e violência pro limite. Mas virou um desfile de TikTok com jumpscare ensaiado. E agora vem a parte que ninguém fala, a parte que eles não querem que você perceba. O terror tá sendo censurado e ninguém tá percebendo. A culpa não é só dos estúdios, não é só dos roteiristas e nem só do algoritmo. É cultural, é sistêmica, é planejada.
Estamos vivendo uma guerra contra o medo, e mais especificamente uma guerra contra o medo infantil. Sabe aqueles filmes que moldaram a nossa infância? Coraline, A Casa Monstro, A Noiva Cadáver, Abracadabra, até mesmo os Gremlins. Todos eles desafiavam o jovem espectador. Diziam, sim, o mundo é assustador, mas você consegue encarar isso? Hoje, o roteirista sugere um tom sombrio e o executivo responde: vamos suavizar isso, pode assustar. Sim, meu chapa, é terror, é pra assustar. Mas o medo virou vilão, o medo virou conteúdo impróprio. O resultado? Crianças crescendo sem catarse, sem metáforas sombrias, sem enfrentamento simbólico do perigo. E o preço disso é alto, porque sem medo não existe superação. Sem desconforto não existe amadurecimento. E o que estamos criando é uma geração que nunca experimentou o frio na espinha de ver algo que não entende, mas sabe que é perigoso. E o problema não para por aí. Os pais hiperprotetores criaram a infância bolha. Nos anos 80 e 90, a gente via Gasparzinho, até It a Coisa na sessão da tarde. A morte, o luto, o desconhecido, tudo era parte da jornada e funcionava. Hoje, é simples, sugestão de uma criança ver algo sombrio vira escândalo, vai traumatizar. Sabe o que vai traumatizar de verdade? Ser jogado no mundo real sem nunca ter sido emocionalmente desafiado. Filmes como Coraline não eram só assustadores, eles eram espelhos simbólicos de dilemas reais. E por que eles não voltaram? Porque a indústria não quer arriscar. Os estúdios não querem narrativa, querem controle. A lógica é muito clara, se uma mãe reclama no Twitter, a gente perde milhões. Então, para evitar polêmica e evitar conflito, a gente vai eliminar o terror. O resultado, produções covardes, sem susto, sem consequências, sem sangue, sem alma. E ainda dizem, é para crianças. Não, não é. É para pais ansiosos e executivos com medo de trending negativo. E enquanto isso, as verdadeiras histórias assustadoras, profundas e transformadoras estão sendo enterradas. Os filmes que também tinham potenciais gigantescos para serem terror de verdade. Mega Tubarão era o conceito perfeito. Você me diz que um tubarão de 23 metros, uma criatura pré-histórica, escapou das profundezas do oceano para devorar tudo o que vê pela frente. Você me prometeu terror primal, você me prometeu pânico aquático, você me prometeu instinto de sobrevivência, tripa, sangue, massacre, um filme insano. E o que eu recebi em troca? Um herói de ação, Jason Statham, resolvendo tudo com frase de efeito e soco na boca do tubarão. Crianças que não só sobrevivem, como saem ilesos e ainda fazem piada. Agora tem sempre também um mascote que a gente não pode matá-lo de jeito nenhum. É o cachorro, é o gato, é algum bicho, é o papagaio, tanto faz. Nenhuma cena gráfica, nenhum impacto visual. Um tubarão de 20 metros morrendo com um arpão sem nenhuma gota de sangue decente. Sabe o que eu queria? Cena de destruição visceral. Pessoas sendo dilaceradas em câmera lenta, sem trilha épica. Tensão aquática de verdade, daquelas que você prende a respiração junto. Protagonistas com medo real da morte. Mas eu admito, a culpa foi minha, me iludi sozinho. Achei que eles iam ter coragem. A verdade, nunca prometeram isso. Um dos diretores chegou a dizer em uma entrevista que havia uma única cena de massacre, mas que ela foi removida porque era pesada demais e ia forçar a subir a classificação indicativa, traduzindo censura comercial. O filme foi castrado antes de chegar ao público. O medo do estúdio não era o Megalodon, era perder a faixa etária dos 13 anos. Mas tem um filme que me decepcionou ainda mais, um filme que doeu. Porque esse eu carregava no peito desde a infância. Cresci jogando jogo, conhecia cada barulho, cada susto, cada detalhe. E quando anunciaram o filme, me iludi de novo. Five Nights at Freddy's. Lá no fundo, eu sabia que eles não iam ter coragem. Mas ainda assim, meus queridos espectadores, eu acreditei. Mas também olha o que eles tinham nas mãos, animatronics possuídos por espíritos de crianças mortas. Um ambiente perfeito, pizzaria abandonada, escura, com barulhos metálicos e ecos perturbadores. Potencial real para explorar a culpa, trauma, medo da morte, abandono, possessão infantil, isolamento psicológico e com certeza um psicopata. Era só ter um pouquinho de coragem, mas o que a produção fez? Tomou decisões covardes pensando unicamente e exclusivamente no apelo comercial. O resultado? Eles não paravam de me fazer cosquinha. Eu achei que fosse morrer. Freddy,
esse é meu irmão, Mike. Sem sustos de verdade, sem peso emocional, sem mortes relevantes, sem profundidade no terror, o que sobrou foi uma trilha sonora bobinha, animações dignas de sessão da tarde e piadinhas deslocadas no meio da tensão. Mas tudo bem, eu entendi, o filme não foi feito pra mim. Feito pra criança ver sem os pais ficarem preocupados. Faz parte, mas era pra ser um filme sobre trauma, medo, fantasmas e crianças mortas, e virou um filme sobre nostalgia pasteurizada. Voltando um pouco no tempo, anos 70, 80 e até parte dos 90, não existia tecnologia para mostrar tudo. Então os diretores tinham que sugerir. O medo vinha da atmosfera, do som, da trilha, da atuação, da montagem. Era uma arte do implícito, não da explosão gráfica. Uma arte feita com limites, e justamente por isso, mais poderosa. O bebê de Rosemary. Você nunca vê a tal bebê, e isso é o mais assustador porque o horror nasce na sua cabeça. O massacre da serra elétrica, você jura que viu uma carnificina explícita, mas reveja, quase não tem sangue. É só o som da motosserra, o olhar da vítima, o suor, a câmera tremendo, e o horror acontece dentro de você. A limitação forçava os cineastas a criar o terror com cinema de verdade, não com renders de computador. O CGI matou o medo porque mostrou demais e mal. Não é que CGI seja ruim, é que ele virou muleta, virou preguiça. Porque é mais fácil renderizar um demônio no computador do que criar uma criatura prática, iluminar bem, filmar com atmosfera, dirigir com paciência. Resultado, CGI virou sinônimo de monstro genérico, fantasma borrado e um susto de ponte. A freira parece feita no After Effects, uma mistura de maquiagem com textura digital ruim. Nada assusta, porque o cérebro reconhece isso não existe. É plástico digital. Compare com O Exorcista de 1973. Tudo prático, maquiagem grotesca, efeitos sonoros reais, vômito de verdade. O demônio parece vivo, você acredita, e por isso você teme. O excesso de CGI tirou peso, textura e credibilidade do medo. Antes, os efeitos práticos davam presença ao terror. Você sentia que o monstro estava ali, no mesmo espaço que os personagens. Hoje, os atores gritam para o fundo verde, depois colocam o monstro no pós. O medo não é real nem para eles e nem para você. E aqui está a ironia. Quanto mais fácil é mostrar, mais difícil é assustar. O CGI devia ser uma ferramenta, virou um atalho. O terror clássico era feito de limites criativos, o terror moderno é feito de liberdade preguiçosa. E por isso, quanto mais eles podem mostrar, menos a gente sente. Mas calma, nem tudo tá perdido. Mesmo nesse oceano de mediocridade digital, existem faróis, filmes que resistem, filmes modernos que têm coragem, filmes que apostam em atmosfera, em desconforto, em construção lenta, em silêncio, em expressão facial, em tempo de tela, em ausência de som. Filmes que sabem que o verdadeiro terror não grita, ele sussurra. Eles não estão no topo de bilheterias, não estão nas campanhas de marketing milionárias, mas estão vivos e continuam assustando de verdade. Mas no fim das contas, essa é só a minha visão. A visão de um fã que cresceu amando filmes de terror, que sente falta daquele fio na espinha, da tensão silenciosa, da arte de assustar sem precisar mostrar tudo. Se você curtiu Megalodonte, Five Nights ou qualquer outro filme que a gente comentou aqui, tá tudo bem. Cinema também é sobre experiência pessoal, e cada um assusta por um motivo diferente. O mais importante é a conversa. Então, agora é com você. Comenta aí embaixo. Qual filme recente de terror te decepcionou? Ou qual filme te surpreendeu de verdade e devolveu a fé no gênero? A gente se vê no próximo mergulho, no lado sombrio do entretenimento. E bem-vindo ao Red Carpet. E não se esqueça de se inscrever para o próximo grid.